O Edival, ó, ele está entrando, hello, aí, feliz. Consegui gravar live, tá no IGVT a primeira parte. Vamos para a segunda parte. Inclusive, eu deixei pronto capa, deixei tudo pronto. Olha, eu tô aqui, eu tô me adorando hoje, tô me amando, porque eu fiz tudo certinho. E olha que eu sou da geração Baby Boomer, não nasci com a mãozinha no mouse. Eu tô me achando, né? A humildade aqui, ó, passou longe, muito longe. Pessoal, legal. 80 pessoas. Não, eu me adoro. Quando eu consigo fazer uma coisa... Você não está entendendo, gente? Eu já passei dos 60 e eu estou aqui nessa tecnologia. Olha, e sem nenhum jovem aqui pertinho. Estou com um maridaço aqui que é da minha turma só. E vários gatos da casa, que não ajudam em nada. Mas deu tudo certo, gente. Bacana, obrigada a você que está chegando aí. Edival, então, você só finaliza, que você estava falando sobre a LCI, LCA, tem alguma coisa para finalizar? Espero que não traga. É isso. A gente temos que ter esse discernimento. Tá travando, não? Agora não. Não, vamos lá. Está travando, não? Tá me escutando bem? Estou escutando bem, mas a tua imagem está um pouco robô aqui, sabe? Assim, robô. Mas pode falar, vamos lá. Não está me ajudando hoje, viu? Você fechou tudo aí e não adiantou muito, né? Mas vamos lá, só termina para a gente passar. Eu queria que você falasse. Eu acho que a gente falou já tudo sobre a LCI e a LCA, que é letra de crédito imobiliário, letra de crédito agrícola, que uma das coisas importantes é que não se paga imposto de renda, né? Geralmente, para você investir em letra de crédito agrícola, o valor geralmente é um pouco maior. A letra de crédito de imóveis, às vezes, o valor é um pouco menor. E você dizia que o importante é você conseguir uma boa taxa do CDI. O CDI, o que é o CDI? O CDI é simplesmente certificado de depósito interbancário, é quando os bancos trocam dinheiro, o banco que ganha, que recebe mais, empresta porque não, que tem pouco dinheiro, isso gera uma taxa, que essa taxa, ela equivale, é bem próxima da Selic. Então, quanto mais você conseguir chegar próximo dessa taxa, melhor o teu rendimento. O Edival dizia que não aceite uma LCI, LCA com menos que 100% do CDI. É o mínimo, ok? Ouviu, Edival? Dá para continuar? Edival, dá para continuar? Perfeito. Dá sim, eu só não sei porque o meu tá assim lento hoje. Ficou mais lento agora. E você tá assim, a imagem tá para lá, para cá, mas assim, vamos tentar continuar. Vou enviar outro convite. Vai mandar o convite? Tá bom, vamos lá então. Manda o convite, o Edival. Na verdade, assim, a internet para mim aqui, eu tô me vendo perfeitamente aqui, eu acho que vocês me dão alô, eu tô me vendo perfeitamente aqui. Vamos ver aqui que o Edival me mandar um convite para ver se ele entra, porque eu quero que ele fale, ele entende muito de bitcoins, ele entende muito de ações, ele entende muito dessa parte, então eu acredito que é muito importante que a gente tenha, que ele termine, que ele explique para você e também que eu responda várias perguntas que fizeram aqui, que a gente não conseguiu responder. Aí, Edival, estou vendo agora no computador. Vamos ver. Deixei o computador lá, estou aqui. Agora melhorou, tá vendo? 100%. Não tem... o problema é aqui. Minha esposa já falou. O problema é aqui, provavelmente, o meu celular carregado. Tá. Porque o dela está funcionando perfeitamente. O meu está carregado. Você está no celular agora? Ou você está no computador agora? Celular. Sim. Celular? Não, celular. Travou um pouquinho. Vamos lá. Vamos então falar, Edival, eu queria que você falasse um pouco sobre as pirâmides financeiras. Eu só falar uma coisa, pessoal que está perguntando. Se tem alguma pergunta, eu não estou conseguindo acessar o link de presença. Gente, não sei. Lá em cima deve ter um link... Mas alguém o não... professor já...
Eu não sei, assim, para mim eu estou ao vivo aqui, eu não tenho o que fazer, gente. É assim, diz que numa live, internet, a gente aqui fica de mãos atadas, a gente não tem o que fazer. A gente entra aqui, talvez fazer essa live na próxima vez em outro canal, talvez no YouTube, para que a gente tenha talvez uma outra forma. No Meet, no Zoom, alguma coisa assim seria ideal. Seria ideal. Então tá, olha... Eu acho assim, de repente, se fala muito investimento, eu tô no YouTube, eu fico muito brava, porque entra toda hora propaganda de investimento para você investir, que você vai ficar milionário, que você vai ganhar muito. Então, eu acho que tem assim uma gama, todo mundo querendo o meu dinheiro. Tá todo mundo querendo o meu dinheiro. Eu acho que o seu também, não é, Edivaldo? Ai, meu Deus do céu. Aí o Edivaldo tá travado. Vamos lá. A gente vai ter uma hora aqui para a gente falar sobre o que está faltando. Nós vamos conseguir, porque temos que ter firmeza. Vamos ver se ele vai voltar aqui. Então, eu estou falando sobre as pirâmides financeiras. O que nós temos visto atualmente? Voltou, Edivaldo? Você ouviu o que eu falei sobre pirâmide financeira? Quer falar sobre pirâmide ou quer falar sobre ações primeiro? Pirâmide? Fala sobre a pirâmide de intermediação. É só rapidamente, só rapidamente. A pirâmide só para dar um alerta aí pro pessoal, só um alerta. Aí vamos para ações. Eu escrevi na revista que eu sou colunista, tem esse título que eu dei. Fácil. Eu falo assim: Síndrome do dinheiro fácil. O truque de transformar argila em ouro no século XXI. É bem bacana que quando eu vou escrever um determinado texto, eu sempre trago com alguma história da antiguidade. Então, o homem mais rico da Babilônia, o homem que calculava, o toque de Midas, eu sempre faço para dar um charme ao texto. E eu acho bem bacana. Você faz analogia. Eu gosto de contar história. Quem não tem dinheiro, conta história. Então é o seguinte... Você é bom contador de histórias. Eu gosto. Aprendi com meu pai. Ai, que delícia. Deixa eu falar. Gente, se tivesse no mercado, ou se tiver no mercado, ou quando tiver no mercado, investimentos com alta remuneração, com uma oportunidade incrível, saiam que é cilada. Por quê? Senão nós, economistas e conhecedores do mercado financeiro, estaríamos bilionários, porque ia pegar o conhecimento daqui e fazer dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil. O que é que acontece? Geralmente pega algum investimento do momento, nesse caso é uma moeda, uma criptomoeda, é uma das, o Bitcoin, que na minha opinião será uma moeda do futuro, mas antes dela se transformar nessa moeda do futuro, precisa regulamentar, e não só com os grandes bancos mundiais, mas com as grandes famílias do mundo. Não dá para fazer dinheiro se essas famílias não ganharem dinheiro. Então, eles não vão perder os bancos tradicionais, os investimentos tradicionais, sem receber uma fatia desse mercado. Então, até não sair a regulamentação, é um mercado paralelo, que dá para fazer um dinheiro, sim, mas aí que tem que ter muito cuidado. Você precisa conhecer de como funcionam as minerações antes de se aventurar em empresas que supostamente vão minerar e entregar um determinado percentual do investimento. Então, espertalhões do mercado identificam a bola da vez, nesse caso, escolheram a criptomoeda chamada Bitcoins, oferece para quem não conhece como funciona, a um valor
de remuneração fora da realidade, Sim. 5% ao mês, 10% ao mês. Gente, não existe. Não tem ao ano. Imagine ao mês. E aí, o que é que acontece? O que é uma pirâmide financeira? Eu contei também essa história nesse artigo. Tem um italiano que ele morava no Canadá. Coloca o link do arquivo depois aí para nós. Pra gente Coloco sim. O Ponzi, deixa eu ver só se eu lembro primeiro o nome dele. Eu conto aqui na história. Ele, deixa eu ver aqui, ele saiu do Canadá. Charles Bianchi Ponzi. Por isso que chama pirâmide financeira ou pirâmide Ponzi. É um italiano. Tá. Ponzi. É um italiano que sai do Canadá e descobre um bom investimento de selos nos Estados Unidos e ele começa a superfaturar esse sistema de selos. É descoberto que existe muito mais selos no mercado virtual, naquela época, não é o mercado virtual, mas no mercado inflacionário, do que o que realmente existia. Fazem todas as apurações, ele nos Estados Unidos é condenado, volta para a Itália, é extraditado. Sim. Na Itália ele vem para o Brasil, para ter ideia, ele morre no Brasil pobre, em 59, sem nunca mais ter visto a esposa norte-americana, ou a mulher que ele gostava, que era uma norte-americana. Então, todo mundo faz isso, a remuneração. Eu, Edival, entro, e eu já me chamaram para todas essas que você imaginar. Bebum, Telefli, tudo o pessoal me chama, porque vem atrás da minha credibilidade e dos meus contatos. Então, vou fazer isso com quem tem contato e credibilidade. E aí, quando eu entro num negócio desse, eu chamo vários outros para ganharem também. Só que tem um detalhe, eu entrei primeiro, então eu vou receber um retorno. Meu retorno é genuíno. Eu, muitas vezes, estaria inocente na situação. Sim. Mas quem vai entrando depois, convidando depois, chega uma hora que a bolha ela não se sustenta. E ninguém sabe quando. E ela aí desmorona. Quem está entrando por último perde dinheiro e não recebe a remuneração. Quem entrou primeiro, e geralmente as pessoas vêm atrás, não só dos donos, mas daqueles que entraram primeiro porque convidaram. E acha que você estava manipulando também junto com aquela equipe. Em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, já deu uma maior confusão de pessoas, porque irem atrás desses supostos investidores e ameaçar tomar carro, tomar imóvel, para ver um percentual. Para a gente ter uma ideia, um filme que eu super indico, norte-americano, que é sobre uma dessas pirâmides, que a pirâmide ela permaneceu aí quase 30 anos no mercado financeiro. 30 milhões, era um dos maiores, respeitadíssimo nos Estados Unidos. Sim. Ele simplesmente conseguiu, a dele foi uma das maiores. Chegou uma hora que ficou insustentável, quebrou. Então, é o conselho. O Bitcoin ou qualquer moeda virtual vai ser a moeda do futuro, é uma moeda boa, você precisa conhecer aonde está investindo, mas aquela dica, não vá para empresas. Quando você começar a ler sobre o Bitcoins ou qualquer criptomoeda, você vai entender que não precisa dessas empresas. Você pode investir em programas para minerar. É totalmente diferente em você ir numa empresa dessa, que diz ser listada na CVM, ela é uma mineração. Porque é um programa de computador que vai gerando esse retorno e vai gerando essa moeda virtual. Então, você precisa investir dinheiro para poder ter esses programas e a mineração ela é lenta. Entendi. O que é que essas supostas empresas alegam? Que tem um contrato com empresas chinesas que têm galpões com vários N computadores minerando todo dia e por isso que eles têm essa facilidade. É mentira. Eles não têm essa facilidade nenhuma. Verdade. Então, essas empresas não são listadas na CVM, nenhuma dessas.
porque é o órgão que regula. Lembra que eu falei dos seguros? A questão que todo mundo precisa ter um tipo de seguro para uma parte da vida. Sobre seguro, verdade. Sim. Então, se eu sou solteiro, eu não preciso de um seguro de vida, já que eu não tenho dependente, nem dependentes menores, nem pais, tio, que dependam da minha renda. Então, eu vou ter um tipo de... Por exemplo, profissionais liberais. Eu tenho um tipo de seguro que me atende se eu estiver jogando uma bola, sofrer um acidente de carro e não puder trabalhar, eu vou ter uma garantia durante um tempo com a média salarial que eu estipulei para que eu não fique desamparado. Então, todo mundo precisa de um tipo de seguro. Então, isso é listado na SUSEP. É o que regula os seguros, capitalização no mercado. A mesma coisa... Sim, a mesma coisa são essas empresas que alegam que podem ofertarem o bitcoins ou qualquer outra moeda. Elas têm que ser listadas na CVM. E muitas não são. Então a gente tem que ter esse cuidado de conhecer. Tá vendo como eu disse? Como nós dissemos aqui desde o início, você precisa ter o conhecimento do investimento. Você não pode simplesmente pegar o seu suado dinheiro e dar na mão dos espertalhões. Você precisa entender como funciona aquele mercado. Então fica esse alerta. Liguem para mim ou mande no Instagram ou para a Odete assim, Odete, Edival, vocês estão investindo nessa empresa de bitcoins aí ou nessa outra empresa? Não. Aí nós vamos falar assim, ó, não. Aí você já sabe qual furada. Então, você já sabe. Se a gente não estiver investindo, é uma furada. Porque, gente, não tem hoje uma empresa dessas aí que vai oferecer um investimento. Eu vou colocar até aqui, a 1% ao mês. Não tem. Quem está fazendo assim, não tem. A 1% ao mês, imagine 5% ao mês. Isso é o chamado assim. 10% ao mês, gente, não existe. Loucura. Isso é surreal. Eu não sei se a Odete lembra. Aqui na Bahia e Mato Grosso, teve a situação aqui na Bahia do avestruz. Quem investiu em avestruz, eu vou investir em avestruz. Eu nunca vi avestruz na minha vida, a não ser no zoológico. Eu vou investir em carne de avestruz. Eu lembro. E o Boi Gordo com aquela novela Rei do Gado, que foi em Mato Grosso. Eu gosto de investir no que eu posso apalpar, mensurar, meu. E é assim, olha, sabe o que eu falo? Eu já falei na outra live, coisa boa não me procura. Eu gosto dessa frase. Sou eu quem procuro coisa boa. Não pense você que coisa boa não me procura, porque é muito interesse, né? Eu que procuro coisa boa. E para eu procurar, eu tenho que ter conhecimento, porque por isso que eu falo para vocês que estão nos assistindo aqui, nós temos muitos alunos, muitos jovens que estão nos assistindo. Procure estudar, procure aprender. A Alice está falando assim, Odete, a maneira que vocês estão falando aí, eu como leigo, eu fico desconfiado de tudo. Sim. Desconfie mesmo de tudo. Desconfie de tudo, porque tem que desconfiar, você tem que entender, tem que estudar, porque não adianta, porque coisa boa não me procura. É claro, você falou, o Bitcoin, tanto que houve um pico em Bitcoins, compraram barato, subiu não sei quantos 1000%, né? Foi um ano retrasado e deu aquele pico ano passado. 2019. 2019. Foi, 2019. Então. E aí, quando deu todo mundo, eu ganhei, todo mundo entrou. Eu tenho um sobrinho, uma pessoa da minha família, que ele entrou, ele fez investimento no Bitcoin, ele trabalhou muito e ele perdeu a senha. Ele não consegue resgatar o dinheiro, não tem uma forma. Não tem uma forma dele, porque ele não sabe a senha, não existe com quem ele fala, não existe o que fazer. Já era. Entende? Então, assim, perdeu. Não é um banco no que você tem lá, não, então perdeu. E ele, assim, foi muita grana que ele guardou e pegou o investimento daquela loucura. Inclusive comprou na alta. Então, gente, é assim, é estudar, é entender, não é, Edival? É entender. Sempre. A sua frase é interessante porque eu digo o seguinte: ninguém chama outra pessoa para ganhar dinheiro. Não. Ninguém chama.
só chama para trabalho. Para ganhar dinheiro, ninguém chama. Então, os bancos mesmo me ligam. Não, porque tem um negócio bom aqui, não sei o que dizer. É de graça? Não, veja bem, eu disse, ó, se for distribuir dinheiro, eu aceito. Mas se não for distribuir dinheiro, eu ligo para vocês. Porque quem tem que procurar coisa boa sou eu. Banco nunca vai lhe ligar, lhe ofertando alguma coisa boa. Aí oferece um cartão de crédito. Eu disse, ainda vem com dinheiro na conta, gratuito? Ah, não, senhor, não tem. Então eu não quero, eu só quero se for com dinheiro free, livre para gastar. Se não for isso, eu não preciso do dinheiro de vocês. Eu brinco nas minhas palestras, nos meus cursos, que assim, um suicídio financeiro é você chegar e perguntar para o gerente qual é o melhor investimento. É claro, hoje tem até hoje se mudou um pouco, né? Eles já estão já vendo o perfil, adequando o investimento, mas tem muito ainda gestor que vai vender para você o investimento que está encalhado, que ele precisa de bater a meta dele. Então, a pergunta, olha, eu tenho aqui, sei lá, 5.000 reais, eu ganhei. Qual é o melhor investimento? Não é ele, você tem que saber o melhor investimento, você tem que entender. Essa live, para quem está começando, isso é só abrir uma porta, é para você estimular você a aprender a entender cada vez mais, né? Então, lembrem, quem foi que fez aquela pergunta, Odete? O nome da pessoa que fez a pergunta, da desconfiança? A Liz. Liz. Eu sempre digo o seguinte, numa determinada empresa, nós temos que ter os 3 economistas, o pessimista, o realista e o otimista. Porque o pessimista vai dizer que o mercado está uma negação, que não pode fazer nada agora, nenhum investimento. O otimista vai dizer, não, agora é que é o momento, vai empreender, vai ganhar dinheiro. O otimista vai escutar um pouco, o realista vai escutar um pouco do otimista, vai escutar um pouco do realista e vai tomar uma decisão sábia. Então, dentro de você, também tem que ter esses 3 profissionais. Tem que ter a pessoa mais pessimista, conhecedora do assunto, a realista e a otimista. E no momento sem empolgação, sem euforia, você, depois de ter estudado e diminuído os riscos, porque a gente calcula os riscos, por isso que tudo tem risco, a gente calcula o risco, nós faremos essa escolha mais acertada a seu perfil, a sua vida. Por isso que eu desconfie até dos seus momentos de euforia. Exatamente, às vezes não se deixa levar por aquela euforia toda, né? Não se deixa levar. Seja pessimista aí, né? E você seja realista e com conhecimento. Antes de a gente entrar em ações, eu vou responder algumas perguntas aqui. O Ademir perguntou assim, Edival, qual é o banco que oferece melhor investimento? Depende do que você está procurando. Como nós falamos aqui, não é o banco que tem que oferecer nada, é você que tem que procurar. A depender do fundo garantidor de crédito, essa é a sua segurança. Olha o que nós falamos hoje, segurança, liquidez e rentabilidade. Então, para você ter essa segurança do seu suado dinheiro que você fez, trabalhou bastante, procure todo investimento em renda fixa ligado ao fundo garantidor de crédito. Porque se o banco falir, você tem essa garantia. E passando aí, você vai estudar investimento por investimento. Você vai ver que não importa investir nos 5 maiores bancos do país, sendo 2 estatais e 3 privados, você pode investir em banco do Edival, o nome do banco. Eu não tenho banco ainda não. No dia que abrir, eu vou ser um dos primeiros a querer... Eu quero abrir um banco, mas como nos Estados Unidos. Então, o banco do escritório do Edival, não importa, o fundo garantidor de crédito vai lhe dar essa segurança. Mas o Edival, o banco do Edival, para captar dinheiro, ele vai dar uma rentabilidade melhor do que os bancos maiores, os bancos tradicionais. Então, é isso que você tem que ter em mente, procurar os investimentos. No início, dá um pouco de insegurança, mas depois você pega, ou qualquer outra pessoa aí, pega a manha, a prática e vai-se embora. Qualquer coisa estaremos aqui para tirar dúvida.
E coloca uma parte do dinheiro, coloca uma parte só, né, do dinheiro, né? Uma outra pergunta aqui, que parece muito simples, mas assim, Odete, Tesouro Nacional compensa em relação à poupança? Nós falamos disso na outra live, né? Se você investir no Tesouro Direto, né, que é o Tesouro Nacional, se compensa em relação à poupança. Nós já falamos que a poupança nova está rendendo aí 70% da Selic, que é 1,4% ao ano, tá? E a poupança velha está rendendo 0,5% ao mês, que dá 6,5% ao ano. Quem tem poupança velha, antiga, que é aquela poupança que tem depósito até maio de 2012, deixa lá, está rendendo legal. Agora, Edival, quando é que o Tesouro Nacional compensa a poupança? Digamos para uma reserva de emergência. Deixa eu tentar facilitar. Para fazer uma reserva, porque não são vários títulos, é para uma reserva de emergência. Compensa o quê? O Tesouro Selic compensa em relação à poupança? Se for a nova, sim, mas aí depende do prazo. Por exemplo, não sou eu que escolho, não sou eu. A questão de liquidez, aí que vem um detalhe. Não sou eu que escolho o ano do resgate. E o ideal é que você fique até o resgate. Então, vamos dizer, aí tem uma taxa Selic para 2035, então é muito longo. Vão ter outros para 2023, mas eu estou em 2021, e se eu precisar de dinheiro amanhã? Toda quarta-feira, você pode comprar todos os dias o Tesouro. Sendo que você vai escolher no site do Tesouro. Lá é autoexplicativo, por isso que gente de banco não gosta de oferecer, de ofertar. É autoexplicativo, eles não vão ganhar dinheiro, é autoexplicativo. E você escolhe uma corretora que vai custodiar o papel é seu. Mas como pessoa física, você não pode deter esse papel. Então fica custodiado, ou seja, fica guardado na corretora. Se essa corretora quebrar, o que é que acontece? Esse título volta para você e você vai escolher uma nova corretora para custodiar. Então você não perde de maneira nenhuma. Não fica, nada. Não perde nada. Fica no Tesouro Direto e a corretora só intermedia, né? Qual é a vantagem de você escolher uma corretora ou um banco que não cobra taxa nenhuma, a taxa é zero? Pronto. Aí você já pode começar a brincar e a escolher de segunda a sexta. Sendo que, dia de quarta-feira, funciona o balcão de venda. Sim. Se eu desejo vender e estou precisando fazer liquidez, eu vendo. Mas você vai estar sujeito ao valor do dia, ao valor do mercado. Pode ser um valor a mais ou um valor a menos. Isso só é bom para quem conhece o mercado. Então, o interessante é que você tem uma parte no Tesouro, mas que você tem uma parte na poupança, ou numa LCI, ou numa LCA com rendimento diário. É interessante, LCI, LCA com rendimento diário. Um CDB, você ainda tem que começar a fazer cálculo, porque tem a questão do imposto de renda, do IOF, se for menos de 30 dias. Então, tudo isso é o que eu digo. Você tem que fazer um quadro comparativo. E aí colocar poupança, CDB, LCI com prazo de 6 meses, LCI diária, LCA diária, LCA 6 meses, Tesouro para daqui a 2 anos. Eu acho interessante e você vai escolher uma melhor opção. Eu falaria também os fundos, o fundo DI também, só que o fundo DI tem taxa de administração, tem que pegar uma taxa baixinha, né? Que também tem liquidez, no bom fundo DI tem liquidez também, né? Só que tem taxa, tem que pegar uma taxa baixinha, né? Também tá nessa turma aí de poupança, tesouro, sabe? Tá nessa turma aí. A CRI também, o certificado recebíveis, a CRA, debênture, mas todas elas precisamos ter o conhecimento, mas não é... Olha, a gente está falando aqui, não é esse conhecimento todo, não. Se você sentar 30 minutos por dia, um mês, você aprende todos esses daí. 30 minutos! Você vai listar as vantagens, as desvantagens, e vai ficar, como a gente diz aqui em Salvador, tinindo, vai ficar com a mente, assim, aqui eu já posso escolher, vai montar um quadro, vai montar um quadro fantástico, comparativo, e aí vai começar a escolher. É simples mesmo.
E quando você lê, por exemplo, quando você lê 30 minutinhos sobre um produto, e aí você entende aquilo, quando você lê o outro, você já tem aquela bagagem do primeiro, e aquilo vai ficando cada vez mais fácil, né? Esse livro tem. No meu livro aqui, nas últimas páginas, eu falo sobre todo esse investimento que você precisa saber, pelo menos o mínimo do mínimo que você precisa saber. Perfeito. No meu livro, que está bem interessante, né, Edivaldo? Você leu aí? Eu acho que tá bem adorei. Vou lhe mandar as críticas depois, as críticas positivas. Porque quando a gente fala de crítica, todo mundo acha que discussão é briga e que crítica é uma coisa negativa. Não, é só o tema. A crítica, ela é positiva ou negativa, é só para a gente entender que foi uma opinião de uma pessoa esclarecida sobre o assunto. Então, por isso que é uma crítica literária, uma crítica de uma peça. E a discussão não quer dizer que eu discuti com a pessoa, quer dizer que nós conversamos sobre algo, dialogamos. Exatamente. Então, a gente tem que... A crítica é positiva. Bom, vamos lá. Vamos por finalmente aqui, vamos falar de ações. E aí eu vou aproveitar que eu vou passar a falar de ações. E assim, na verdade, falar o que é ações. Então, eu tenho uma pergunta aqui, que eu começo com uma pergunta dessa pessoa aqui. Eu vou tentar, ela chama... Está marcado aqui, Gaete Pérez. Deve ser Gaete Pérez. Ações, devemos deixar na carteira por um médio ou longo prazo, sem mexer nessa carteira? Ela está perguntando. Ou, a cada mês, devemos olhar e vender, se a gente olha e vê que tem lucro. Quando que eu sei quando vender? Ela fez um monte de perguntas para você. Eu acho que com essas perguntas aí você consegue... Você conseguiu entender as perguntas, né? Então, ela fez várias perguntas. Vamos tentar começar. Então, vamos falar um pouco, porque é assim, tá todo mundo vendendo ações. Eu vi aí a Magalu, a Magazine Luiza, com 5.000%, né? Estourou a boca do balão. E me deram a ter comprado. Eu não comprei. Você comprou? Eu não comprei. A gente temos que aproveitar o momento. Eu estava discutindo sobre a Telebrás com o Hélito. Eu estava discutindo sobre a Telebrás, mas ainda não é o momento. Tá. O que é que acontece? Vamos lá, manda pra lá. Tudo é uma aposta positiva. Para começar, eu vou citar um dos maiores investidores, e ele é um norte-americano, é o Warren Buffett. Todo mundo diz que ele é muito pão duro, ele é muito casquinha, porque até hoje ele vive no mesmo condomínio e ele é bilionário. Anda no mesmo carro, ele tem os mesmos hábitos simples. Tudo na sua vida vai depender de como você gasta o seu dinheiro. Sim. Então você pode hoje fazer 2.000 e daqui a 10 anos está fazendo 20.000 por mês, 200.000, e isso não é o suficiente para bancar o seu estilo de vida. Por isso que muita gente mesmo, isso eu tenho que generalizar, tem dinheiro e são infelizes. Verdade. Ou tem depressão, ou cometem um suicídio, ou vivem com várias doenças juntas, porque o dinheiro não trouxe a felicidade. Mas sabe por quê? Os sonhos que elas abraçaram não eram sonhos genuínos. Compraram uma casa no lago, mas era o sonho de outra pessoa, e essa casa no lago não traz felicidade. Compraram 50 carros, mas esses carros não trazem felicidade. Compraram, enfim, o que eu quero dizer, busquem o equilíbrio, a sua vida, e não os sonhos dos outros. Exatamente. Quando você sabe o que lhe faz feliz. Eu, por exemplo, digo, infelizmente essa pandemia veio, e hoje já temos 235, infelizmente, mortos. Mas na minha vida pessoal, eu sou o que menos sofro. Porque eu já bebi em casa, sexta, sábado e domingo. Eu não gosto de frequentar bar. No máximo um boteco, mas um ou outro com uma comida de boteco. O que eu quero dizer? Minha felicidade é simples, é estar em casa com os amigos. Isso eu estou sentindo falta, porque a gente não pode fazer essa confraternização. Mas eu não sou de extravagância. Eu gosto de viajar, mas não assim. Sair para curtir, mostrar, eu estou aqui nesse restaurante chique. Não. Então, isso não me faz feliz. Então, voltando ao Warren Buffett, desculpa, ele diz o seguinte, as ações vocês têm que levar para o resto da vida.
Por isso que a escolha de uma ação não pode ser especulação. Todo mundo diz que o Brasil vai precisar trazer novos investidores. Não são investidores, são especuladores. Pessoas que estão no mercado para tentar fazer o máximo de dinheiro possível e vazar. Então, respondendo aquela pergunta por último, você não deve olhar as ações a cada mês. Você tem que olhar a cada dia. Sim. Mas por que isso é importante? Para ter um histórico. Porque você vai ver que vai oscilar bastante e num momento de crise, a pessoa não deve vender as ações. Que isso causa queda. E o que seria uma ação? Uma ação é uma empresa que o Edival montou no escritório dele. Essa empresa, como a Microsoft, começou a dar certo, dar certo, dar certo. Chega um tempo que essa empresa chegou no limite da sua expansão financeiramente. Os bancos já não oferecem tanta remuneração no empréstimo daquele dinheiro. Não é melhor eu buscar no mercado? Então, eu preparo a empresa para vender pedacinhos dessa empresa num lugar chamado Bolsa de Valores. E aí sim, aqui no Brasil chamamos de Bovespa, e Ibovespa, onde são listadas as 60 maiores empresas ou melhores empresas de investimento naquele momento. E aí você vai... na BDR, você vai fazer aquele investimento. E o que é que acontece? Antes de você comprar um título, eles vão fazer etapas em que você tem que ver se aquele preço das ações superar ou não as expectativas, se está num preço justo ou num preço abaixo. Porque não adianta comprar um determinado pedacinho de empresa se ela estiver supervalorizada. Que se você tiver vontade de vender daqui a 2, 3 anos, ela pode não atingir aquele valor que foi ofertado e você ter prejuízo. Então você tem que ter o conhecimento desse mercado e entender que é um mercado para longo prazo. Para você lucrar. Muito importante, longo prazo. Longo prazo. Respondendo a outra pergunta dela, para você ter uma rentabilidade de 60 dias, de 90 dias, você tem que ser uma expert ou um expert no assunto. Você tem que entender todos os tributos que você vai pagar, você tem que entender todo aquele mercado, porque nós temos 2 tipos de análise que não são fáceis de fazer. E mesmo assim ainda tem um pouco de manipulação, que é uma análise técnica. Então, o que é análise técnica? Você vai fazer uma análise da situação da empresa, aí você não vai ter acesso a todos os balanços, somente os balanços divulgados. A gente não tem acesso a tudo. Aquele balanço que sai, eu adoro olhar balanço. No meu curso de economia, eu devo ter visto umas 12 disciplinas de contabilidade. Amava e amo contabilidade por causa disso. A gente consegue ver, mas eu não vou conseguir ver uma maquiagem, por exemplo. E tem aquelas empresas que quebraram, com aqueles balanços todos maquiados, né? Que nós vimos, né? Lemon, que quebraram. Sim. Então, tem que ficar atento também com isso, na verdade, né? Por isso que as duas análises são importantes, porque você tem a análise de mercado por segmento de empresa, que você vai ver também o tempo, não só do mercado, como o tempo daquela empresa operando, como foi o histórico dela. Lembrando que rentabilidade do passado não é garantia de rentabilidade no presente e no futuro. Exatamente isso. Mas ela serve como base. A pessoa olha o passado e ela fala, eu vou entrar aqui nessa, mas não garante a rentabilidade futura. Mas realmente dá para ter uma base, né? Se a empresa é sólida, como é que está, se sobe e desce, como, né? Então, empresa de bebida, por exemplo, olhar uma empresa de bebida, eu sou um consumidor e um investidor da empresa. Então, eu estou errado, porque muitas vezes eu estou pegando os filhotinhos antes do tempo, porque eu estou gastando dinheiro comprando cerveja, mas por outro lado está valorizando. Eu chamo de filhotinhos esse dinheiro que vem de uma determinada ação ou ações ou grupo de ações. Eu só aconselho, aí é um conselho, e conselho, olha que eu cobro, viu? Minha hora aí é entre 300 a 500 reais a hora. Às vezes eu estou generoso, eu faço a hora a
1h30 ou 2 horas, aí eu cobro o preço de 1 hora. Numa consultoria, então o conselho é caro. Não, e olha vocês que estão nos assistindo, ouvindo, Edival, olha que vocês estão ganhando tanta informação de grátis, como que é? De grátis, como diz aí no Nordeste, no Norte, de grátis. É isso aí, aproveitar. Mas é isso mesmo, pode continuar, porque isso é uma... E aí, o que é que você tem que fazer? Eu só aconselho a vender algum tipo de ações, se for para fazer capital e comprar ações melhores. Para ferir lucro, não é esse o objetivo. O meu objetivo é ser sócio, pelo menos o meu objetivo é ser sócio de grandes empresas, para ter uma renda passiva. Então, a partir do momento, porque nós temos 3 tipos de renda. A renda principal, que é aquela renda que paga todas as nossas despesas, custos, dívidas, oportunidades. Temos a renda extra, que é aquela renda que a gente vai fazendo dinheiro para investir. Todo objetivo é fazer uma renda vitalícia, que é aquela renda que, se acontecer alguma coisa comigo, não quero nem saber, minhas pernas estão sempre para cima, na beira da praia, porque meu dinheiro trabalha para mim. Independente do que eu faço, o dinheiro está lá ganhando mais corpo e vai ter retorno. Então, assim, investir numa Coca-Cola hoje, na época que não era boa ser sócio de uma Coca, ser sócio de uma Ambev, ser sócio da Magalu, porque uma empresa séria, até esse momento, que está fazendo a transferência de superintendência ou de presidência, a Luísa, ela está já se afastando e o filho vem com a cabeça muito mais antenada do que a dela, então isso garante uma transição perfeita. Ele é muito bom, então isso eu preciso conhecer do mercado. Não é assim, eu vou investir na empresa do Edival, da Aldete, que eles são bonitinhos. Não, eles são competentes e vão fazer a Magazine Luiza viver mais 50 anos aí, 60 anos. É esse o objetivo de uma determinada empresa. Tá, e agora eu quero falar para você, e aí ficar atento nas empresas que pagam bons dividendos, né? Sabe, que paga, principalmente, uma coisa, eu vou falar uma coisa, você me... Mas o que é dividendo mesmo, Odete? O que é dividendo mesmo que eu esqueci? Você vai me falar o que é dividendo, eu vou só complementar aqui para deixar você aí com o assunto. Principalmente, você está fazendo uma carteira para o teu filho, você pode comprar um pouco de ações em empresas que pagam bons dividendos. Então, faz parte do teu pacote. Então, o que é dividendo? Quais são as empresas que pagam bons dividendos e por que elas estão pagando bons dividendos? Aí é com você agora. Vamos lá. Passa a bola para você. Que responsabilidade. Eu estou tomando minha água aqui. Daqui a pouco eu vou pegar um taça de vinho, porque essas lives hoje me deixaram com o cabelo em pé aqui. Vamos lá. Hoje seria o dia de samba na avenida aqui em Salvador. A avenida é o tradicional ali, circuito da... É o circuito do Campo Grande. Que aí passa pela Praça Castro Alves, dá uma volta. Hoje seria o dia do samba. E geralmente eu saio no dia de hoje, que é um dia mais tranquilo, e sairia no Alerta Geral. O Alerta Geral, ele começou agora, tem 15 minutos, começou a live 9h30, e o Xande de Pilares, o carioca Xande de Pilares, vai ser um dos convidados que ele sempre puxa o bloco. Comprei uma cerveja que eu não bebo dia de hoje, por isso que eu não tenho cerveja no meu freezer. Quando eu tenho cerveja, eu bebo. Meus amigos ficam falando, tem que comprar uma cervejeira. Eu não posso ter uma cervejeira, porque senão eu vou beber todo dia, o calor que faz no verão. Então, daqui a pouco eu vou começar a beber umas 2 cervejinhas. Então, assim, eu posso explicar dividendo da seguinte forma. Os dividendos, no Brasil, isso eu digo infelizmente, porque a gente precisa ter uma remuneração através do tributo para as causas sociais. Dividendo, quando as empresas pagam, que é o lucro. Por isso, quando você assiste um filme, quando você assiste uma minissérie, e aí você fala, os acionistas querem destituir o presidente, mas a empresa é dele. Opa. A empresa é dele no nome, a empresa foi ele que montou, mas ele vendeu ações. E agora você tem um conselho de acionistas. Se você perder o controle desses acionistas,
você pode ser mandado embora, como Steve Jobs já aconteceu com ele, quando ele saiu da Apple, e outras empresas. Ele conta bem isso, é verdade. Porque os acionistas só estão preocupados com a remuneração, ou seja, eu investi o dinheiro na empresa e eu quero os filhotinhos, eu quero saber a remuneração, a valorização. Se demitir o funcionário não é um problema meu, se poluir o ambiente não é um problema meu, eu quero saber, se fizer isso, eu tenho dinheiro no meu bolso, eu tenho um ganho, tenho. Então é isso que a empresa tem que fazer. E geralmente quem dirige uma empresa, o conselho administrativo, financeiro e social da empresa, se preocupam em garantir sim o lucro, mas respeitando todas essas regulamentações. Acionista não quer muito saber disso, ele quer saber só a remuneração. Então, eu investi X e quero receber X mais Y. E quando esse dinheiro vem livre. Livre de imposto de renda. Sim. Eu boto esse dinheiro no bolso. E aí você tem empresas nacionais, que são empresas interessantes, que elas vão oscilar nessas remunerações. Porque o mercado é muito dinâmico. Então, hoje, vamos dizer, a depender de uma ação da Petrobras, tem ações interessantes. Porque não tem só um tipo de ações. São várias que a Petrobras oferta. Eu tenho que estudar determinado tipo de ações da Petrobras. A Vale. Empresas que são sólidas, empresas fantásticas. Ah, mas teve a questão... Olha como a gente tem que antenar no mercado. Mas teve aquela situação lá das duas cidades. Sim. Sim. Por que esses acordos não são fechados para as famílias e tudo mais? Porque isso vai desvalorizar alguns papéis. Então, envolve N situações para que seja regulamentada, para que sejam reparados os problemas ambientais e os problemas que ocorreram com morte de cada ente querido. As empresas não se preocupam nisso. A preocupação maior é o dinheiro. Aí você vê uma Magazine Luiza, você vê uma Ambev. Você tem que ir para setores que, por exemplo, no Brasil vão voltar com as estradas de ferro, que é muito mais rentáveis, economia, poluição, mas vai demorar um tempo. Eu posso começar a ver empresas que fazem esse tipo de investimentos, que vão participar e que estão listadas na Bolsa de Valores. Então, isso é interessante eu antecipar. Sim, você vai comprar por um valor abaixo do preço justo. Aí você observa no Nordeste, e eu acredito que no Sul também, Sudeste, no Centro-Oeste, tem crescido muito a exploração eólica. Eu mesmo, no início de dezembro, fui de carro a Fortaleza e voltei de carro por causa da pandemia. Fui visitar o meu sogro. Tinham 2 anos que eu não fazia uma visita. Aí eu fui lá com todo o distanciamento. Para onde você foi? Fortaleza. Ah, tá. Eu estive lá e eu vi bastante essa parte lá, dessa parte eólica. Mas eu fui de carro, eu fui de carro e eu nunca vi. Os caminhões são de 60 metros para você ultrapassar. E assim, eu nunca vi, numa viagem curta, tantos caminhões, tantas carretas fazendo essa leva é praticamente uma leva desses materiais para fazer nos campos. Ou seja, o setor tem crescido bastante. Aí eu vou olhar que nos próximos anos vamos precisar de construção. A gente sempre precisa de infraestrutura. Opa, a Odebrecht está se recuperando. Será que não é o ideal eu começar a infraestrutura, pensar agora em comprar os papéis, porque daqui a 5 ou 10 anos eu vou ter uma boa remuneração? Por isso que é a longo prazo. Então, é antecipar o mercado, comprar na baixa e não vender na alta. Só se você for comprar um outro papel na baixa que vai ser muito mais rentável. Eu não concordo muito em comprar na baixa e vender na alta. Não. Só se vende os papéis se você não desejar continuar com aqueles dali, nunca para ferir só o lucro. E você deseja migrar
para uma outra que vai ter uma remuneração maior, sempre pensando nisso. Eu fugi um pouquinho, Odete, da resposta das empresas em si, porque não faço esse tipo de indicações. Mas foi bom, porque você passou em uma visão, inclusive a eólica, essa visão que você está passando de coisas que nós estamos hoje, mas olhando o futuro, falando da Odebrecht, ok, tá, ela realmente ela vai retomar, então, e assim, eu acho que está certo, tem que olhar agora, mas com a visão do futuro. Agora, eu queria falar das empresas que estão consolidadas, por exemplo, empresa de energia elétrica, empresa de tabacos. Essas empresas, elas dão bons rendimentos, né? Eu acho que essas empresas, você vale a pena, às vezes, investir nessas empresas que pagam bons dividendos. Geralmente as empresas que estão consolidadas, que já fizeram investimento, que estão consolidadas, elas começam a dar bons dividendos. Também é importante pensar um pouco nisso, né? Na divisão dessa carteira. Não sei se você concorda comigo. Não, bancos também, que a gente fala tão mal de bancos, a depender do banco, você pode fazer um determinado investimento. Setor elétrico, aí, olha como vai a percepção. Setor elétrico, a gente tem sempre esse crescimento, essas oscilações no preço da energia, mas deixa eu ver aqui um determinado investimento a longo prazo dessa empresa. Aí, por exemplo, uma empresa, a CEMIG, uma empresa de São Paulo, uma empresa que estão querendo abrir o capital da Embasa, aqui na Bahia. Então, é água. Tudo aquilo. Eu sou assim. Você é a favor do mercado ou a favor de uma situação estatal, de um estado mais, vamos dizer assim, fugir só o termo, de um estado mais não livre, mas um estado mais controlador. Eu digo, olha, eu tive uma vantagem de estudar vários economistas e absorver um pouquinho de cada. Eu acredito que o Estado brasileiro, o Estado estadual, tem que participar dos setores que são estratégicos. Na minha opinião, água, energia, coleta de lixo, transporte, infraestrutura, deveria estar na mão do Estado. Por quê? Porque você briga muito por uma questão social. E muitas vezes, quando entra uma empresa pensando no lucro, ela não vai fazer essa reparação social. É só a gente ver 30 anos que temos a mesma dificuldade de saneamento básico. Quase metade da população brasileira não tem saneamento básico. E é aí que eu aponto uma das saídas para o nosso Brasil. Investir em saneamento básico, em infraestrutura. Por isso que o seu Sérgio Moro, posso dizer que foi um canalha, porque ele não puniu as pessoas das empresas. Ele puniu as empresas em si. E a gente precisa dessas grandes empresas, como a Odebrecht, o AES, todas elas que são nacionais, para fazer com que o Brasil invista novamente. E não trazer empresas de fora para ganhar dinheiro ou fazer dinheiro aqui. Porque vão fazer as obras e vão embora. Então temos que ter esse olhar sempre social. Tá. É o seguinte, nós temos só 3 minutos para encerrar essa live. O tempo voa, o tempo passa, pessoal. Eu assim, só tenho... Eu vou assim, Edival, eu não vou nem comentar, porque a gente tem que finalizar, mas eu acho que a gente conseguiu aí passar, o nosso propósito foi feito, mesmo com falta de som, não tem som, mas a live fica gravada. Quem tiver dúvidas aqui, pode mandar perguntas, eu adoro responder, eu respondo, tá? Tem muitas perguntas aqui que eu não consegui ler, porque passa rápido, não dá tempo. Eu quero agradecer muito você, Edival, pela sua disponibilidade, para você trazer esse conhecimento rico, porque você tem um conhecimento fantástico, assim, eu aprendo muito com você. Fantástico, fantástico. Eu adoro a sua alegria, esse sorrisão, essa coisa para cima, essa Bahia linda, entendeu? Maravilhoso. Reforçando que vou sortear 2 livros. Você coloca lá, indica alguém,
marca alguém lá nesse post que está o Edival e eu, o último post, vou sortear o livro Sim, e vou sortear um outro para quem se inscrever no canal do YouTube, Odete Reis, e no canal do YouTube do Edival, que é Economia com Cerveja. Então, agora, as suas palavras finais. Eu, pelo menos, estou encerrando a live muito feliz. Vamos marcar uma outra, mas vamos aguardar para marcar alguma coisa. Mas aí eu quero os seus encerramentos finais também. Agradeço a essa queridíssima Odete, que, como eu não canso de falar, me espelhei para poder ser um palestrante vendo a Odete. Conhece muito, então eu aprendo a cada dia. O livro dela é fantástico e tem coisa boa. Agradeço a vocês que permaneceram até agora, que vão indicar essa live para outras pessoas. E o mais importante, quando voltar em março, Economia com Cerveja, que eu prometi fazer vídeos curtos, eu vou fazer uma live no YouTube com a Odete, num dia de sábado, que o canal é dia de sábado, ao vivo, em 50 minutos, para a gente conversar no Economia com Cerveja. Essa vai ser a única live de 50 minutos, porque o restante serão vídeos curtos, porque é o que é o bacana, a cada vídeo curtíssimo. De coração, muito obrigado. E vocês apareçam sempre para tirar essas dúvidas, não só comigo, com a grandiosa Odete. E vocês que estão nos vendo ainda, se você ainda não entrou no canal do Instagram do Edival, entra lá agora no canal dele lá, e também entra lá, porque no meu eu recebi bastante pessoas novas no meu canal, Edival Landulfo. Tá aí, então entre lá agora e também, né, para curtir, para ver a live, para ver todo o material que você tem lá dentro desse canal, no seu Instagram, vocês que estão aí com a gente. Eu fico muito feliz. Agora eu vou te falar, essa nossa live de 50 minutos no YouTube, sabe o que vai acontecer? Vão ser 2 lives de 50 minutos. A gente não consegue falar os assuntos de 50 minutos, a gente não consegue, não tem jeito. A gente fala muito. Mas bastante. É isso aí, bastante, gente. Vai ser um prazer. Então, nos siga no YouTube, gente. Siga no YouTube, gente. Tem muito vídeo legal. O meu canal do YouTube tem mais de 100 vídeos. Tem muito vídeo legal. Eu fiz um vídeo hoje, inclusive, sobre corretores. Vai entrar no YouTube daqui uma semana. Então, entrem lá, curtam o nosso canal, participe aqui do sorteio, façam perguntas. Obrigada. Fico com Deus. Até a próxima live com o Edival. Meu amigo, obrigada de coração. Você mora no meu coração, pessoa maravilhosa. E assim, estamos juntos nessa. Tá certo? Estamos juntos. Vou agora abrir aquela cervejinha gelada, porque eu falei muito de cerveja e ficou na mente. Então, a cervejinha gelada, porque, afinal de contas, hoje é carnaval. E vão lá no Edival Landulfo, no Instagram, e Odete Reis, porque eu tenho muita coisa bacana, a Odete também. Eu misturo muito um pouco da minha diversão do final de semana com algumas dicas, algumas coisas bacanas de educação financeira. E a Odete, ela tem umas sacadas fantásticas, não só no Instagram, como no YouTube. Vocês vão amar. É isso aí, a gente tem coisa bacana. Eu misturo um pouco de planta, um pouco de economia, e a gente mistura tudo, é tudo junto e misturado, tudo legal. O importante é a gente se comunicar, passar coisas bacanas, coisas positivas. Beijo grande, Edival. Beijo grande de coração. Vou encher de cerveja. Eu vou pegar uma taça de vinho já. Por enquanto estou na água, mas o vinho Maridaço está aqui. Obrigada pelo Maridaço que apoiou. O José Carlos está aqui do lado. Dá um abraço nele. E domingo, Flamengo e Corinthians. Flamengo, como o Dini falou, que vai ser 2-0 para o Corinthians. Sonhar não custa nada, é de graça. Depois a gente conversa. Obrigada, beijo grande, boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Vou gravar live agora. Tchau. Obrigada a vocês por participarem. Valeu todo mundo. Estou muito feliz aí. Jean, obrigada, professor. Obrigada pelo apoio. Muito obrigada. Grande beijo. Obrigada, ABF também. Nós não falamos da ABF. Obrigada, ABF, que está apoiando tudo isso. Tchau, tchau.